Amém. Abra a Bíblia agora, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a palavra de Deus, em Atos capítulo 8, versículo 29. No cumprimento da nossa missão evangélica, pregamos a palavra e barreiras são quebradas. Atos capítulo 8, versículo 29 a 31. A perícope desta manhã, o texto desta manhã, ele vai do versículo 26 ao 40. Apenas um pequeno recorte para essa leitura agora. 29 a 31 de Atos capítulo 8. Diz a palavra de Deus: então, olha aí, amado, misericórdia, pro orfanato, boneca sem cabeça, olha aí, misericórdia. Nós temos que dar para os outros aquilo que nós queremos para nós, não é verdade? Não é depois que está estragada, meia furada, cuecas mais para lá do que para cá, aí você doa. Não faz isso. Doa em boas condições. Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Era uma prática daquele tempo, toda a leitura ser em voz alta. Então Filipe ouviu e disse: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Pois bem, grandes coisas aconteceram desse encontro. Vamos aprender, vamos ouvir e vamos ver o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e amado, agora é momento da palavra, é momento ápice de uma reunião cristã, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É esta palavra, diz Hebreus, a base que sustenta todas as coisas. É por meio da pregação da palavra que o poder do Espírito Santo opera nos corações. Não é a retórica, não é a homilética, não é a capacidade de explanação, é a obra única e exclusiva do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Portanto, ó Pai, cabe-nos a nós fazer o que é correto, diminuir para que o Espírito cresça. E é isso que nós pedimos nesta hora, Pai, que diminuamos, estejamos, Pai, em perfeita consciência de que a obra é Tua, a glória é Tua, a palavra é Tua, o mover é Teu, o Espírito é o Espírito Santo, a glória é do Altíssimo. Ó Deus, o trono é Teu, a casa é Tua, o altar é Teu, as ovelhas são Tuas, os corações são Teus, a Ti pertencem. Então te pedimos, Pai, te pedimos de todo o nosso coração, fala, Pai, usa esse pequeno instrumento que está no altar da igreja, usa, Pai, esse pequeno pedaço de carne e osso que está sobre o altar da igreja, com misericórdia e com graça, com o poder da palavra, para abençoar as ovelhinhas de Jesus, e assim todos possamos compreender as Escrituras sagradas. A mesma graça que concedeste a Filipe, Pai, para pregar, é esta que eu te peço agora, e a graça do entendimento que deste ao eunuco para entender que cada uma das ovelhas tenham também para receber a tua palavra. E assim, a Deus todo louvor e a Deus toda glória. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Igreja amada de Cristo, povo santo de Deus, pedras que vivem em Cristo Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, logo no início do livro, dos registros de Lucas, o Senhor Jesus prenunciou coisas importantes para nós. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu recebo esta palavra?
E ele disse: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Este versículo tremendo e poderoso é base para Atos dos Apóstolos, é base para a ação e o ministério do Espírito Santo. Alguns teólogos dizem que poderíamos chamar o livro de Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos. Então Jesus pronunciou a vinda do Espírito Santo, e que esse testemunho de poder pela vinda do Espírito Santo iria se espalhar, a despeito das condições contrárias. Jesus não estava fazendo uma pesquisa de campo para saber se as condições seriam favoráveis ou não. Jesus não estava preocupado quem seria o imperador ou o governador. Jesus não estava preocupado em saber das condições dos homens. Ele simplesmente disse: o Espírito virá e a palavra se espalhará, e o testemunho será dado para a glória do nome de Deus. De maneira que Deus é tão poderoso, amado, para cumprir o que Ele prometeu, que Ele é capaz de transformar inclusive maldições em bênçãos. Você se lembra de José, por exemplo, quando os irmãos de José, imbuídos de inveja, de rancor, de ódio, fizeram tudo para acabar com a vida dele, e no final das contas, em meio dos caminhos tortuosos, como diz o ditado, ainda que possamos acertar ele um pouquinho, Deus escreve certas por linhas tortas, Deus escreve certas, linhas certas, apesar das questões muitas vezes serem tortas. Então José, no meio das questões tortas, lá no final, ele de frente para os seus familiares, ele disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Louvado seja Deus pela sua soberania, a Deus toda a glória. O mundo não percebe que Deus, Ele é soberano, amado. Quanto mais o mundo persegue a igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais o mundo persegue, mais a igreja, talvez, apesar de não haver dados específicos por se tratar de um país comunista, mas até por questões óbvias de tamanho do país, a maior igreja do mundo esteja na China, onde não se permite pregar o evangelho. É igual a massa de pão, amado, quanto mais bate, mais vai crescer para a glória de Deus. Talvez a pior coisa que tenha acontecido na história da igreja foi quando a igreja se tornou institucionalizada, a igreja do Estado. Porque aí os imperadores deram títulos, deram terras, deram milhões de coisas para as pessoas, e aí imbuídas do interesse de: olha, ser crente é bom, eu vou ter terras, eu vou ter títulos, eu vou ser nobre, eu vou ser isso, vou ser aquilo. E daí veio um triste capítulo da história da igreja, porque um monte de gente que não era convertida invadiu o meio da igreja. Agora, ser igreja, quando ser igreja era sinônimo de ser jogado aos leões, era crente quem era crente de verdade, era cristão quem era cristão de verdade. De maneira que hoje vivemos um período confuso, nebuloso no meio da igreja, em que a igreja se tornou um lugar de autoajuda, de coaching, sabe, vou entrar para ficar rico e tudo mais, e a mensagem principal tem ficado para trás. E nós precisamos responder à pergunta do eunuco, nós precisamos pregar o evangelho e anunciar a Jesus. Essa é a maior riqueza de todas. E em nome de Jesus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Receba esta palavra. Olha, amado, diga: eu recebo esta palavra. Diga: em Cristo Jesus, eu já sou um abençoado, mais que vencedor, cabeça e não cauda. Cristo vive na minha vida, e Cristo em nós é a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Então, a despeito de qualquer condição e qualquer questão, Jesus profetizou, Jesus pronunciou, e o que Jesus falou ocorreu, amado. De maneira que o dia do martírio de Estevão,
que está aqui no pano de fundo da passagem que nós lemos agora, e antes de entrar nela, precisamos entender esse contexto. O dia do martírio de Estevão marcou não apenas o início de uma grande perseguição à igreja que se desatou, mas também a dispersão dos crentes, conhecida historicamente como a diáspora, foi também, ou significou também, a evangelização dos povos. Porque enquanto aqueles milhares de homens e mulheres convertidas a Jesus eram perseguidas e espalhadas pelo mundo, elas iam anunciando a salvação e o poder de Cristo Jesus. Elas não estavam murmurando por terem sido desterradas. Elas não estavam murmurando por terem sido expulsas das próprias casas. Elas não estavam murmurando por terem sido expulsas da lareira quentinha e do aconchego da sua família. Por onde elas andavam, elas diziam: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é a rocha da tua salvação. E o evangelho se espalhou. Então, esta perseguição que dispersa os primeiros crentes, amados, não significa que Deus as abandonou. Não significa. José no poço do Egito, lá no poço, não significa que Deus o havia abandonado. Sofrendo as invejas de todo mundo, não significa que Deus o havia abandonado. É que nós, como não somos soberanos e não conseguimos olhar o dia de amanhã, e somos muito inquietos e queremos ter o controle de tudo nas mãos. Se não estiver debaixo do meu controle, pastor, eu fico nervoso. Eu tenho que estar no domínio, porque eu sou mais eu. E aí Deus vai quebrando, vai mostrar, amado, você é o que é pela minha graça, amado. E se não fosse a minha graça contigo, não seria nada. Paulo, hebreu dos hebreus, aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele disse: Senhor, tira-me o espinho da carne. E Deus respondeu: não, filho, porque se eu tirar o espinho, você vai ficar soberbinho. O espinho é para manter você bem humilde. Nós não sabemos qual era o espinho da carne de Paulo. Aí há muita conjectura que eu não quero entrar nisso. Mas havia um espinho, mensageiro de Satanás, que Deus permitiu. Satanás é um cão na coleira de Deus, disse o reformista. Paulo recebeu o afago de Deus na glória e recebeu as bofetadas de Satanás na terra. E a resposta dele qual foi? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, depois de tanto bater cabeça e tanto juntar as pedras do quebra-cabeça, quem mudou não foi Deus, quem mudou foi Paulo. Paulo teve a resposta da oração que queria, e ele cresceu e ele disse: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Louvado seja o Senhor. Amados, o maior evangelista de toda a terra. Nós estamos lembrando aqui coisa de 2000 anos que se passaram. Então, a perseguição, ou o espinho, ou o poço do Egito, ou qualquer coisa que seja, não significa que Deus abandonou. No contexto, apenas que o evangelho seria anunciado em novas circunstâncias. À medida que os cristãos se espalhavam a novos lugares, e a voz de Deus iria se fazer ouvir em toda a terra, e vidas seriam alcançadas. Então, em Atos 8, 4 a 8, depois 12 a 15, ele diz assim: entre mentes, os que foram dispersos, olha lá, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, olha aí Atos 1:8 se cumprindo, anunciava-lhes a quem? A Cristo Jesus. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade.
Ó Deus, que pessoas sejam curadas em nosso meio também, Pai. Que pessoas sejam libertas em nosso meio, ó Pai. Que haja um grande avivamento no meio da Tua igreja nesta terra, Pai. E a Tua palavra alcance multidões. Versículo 12. Quando, porém, aí diz que Simão o mágico fazia sinais lá para enganar todo mundo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, olha a palavra sendo pregada, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E diz que o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe 2 representantes, Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Atos 1:8 está totalmente presente aqui. As pessoas estavam agora recebendo o Espírito Santo. Ao descer sobre vós, recebereis o poder do Espírito Santo. A palavra vai chegar a Jerusalém, a palavra vai à Judeia, a palavra vai a Samaria, e vocês vão evangelizar e vão testemunhar em meu nome. Amados, que esse seja um grande chamado para cada um de nós, que esta seja a nossa missão evangélica, é testemunhar que Cristo Jesus transforma, liberta, cura e salva para a glória do seu nome. Então é a pregação do evangelho que transforma vidas. O povo estava unânime ouvindo as coisas que Filipe dizia, diferente de Simão o mágico, que convencia através de sinais. Amado, quem se converte através de sinal ou de maravilha é superficial, é algo emocional. A conversão não é profunda. Você se lembra lá que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou por meio do mar em terra seca. Amado, dias depois, teve lá um desertinho, o povo começou a fazer o quê? A murmurar. Queriam apedrejar Moisés, estavam com saudade do Egito, e diz a palavra, no seu coração, eles retornaram para o Egito. Gente, mas Deus abriu o mar vermelho na frente deles. Se Deus abrir a piscina lá da casa da pastora em Saquaré, amado, eu já estou dando glória a Deus e planto bananeira e faço o que Deus quiser. É porque a gente tem o Espírito Santo em nós, amado. A gente pensa isso. Deus não precisa fazer, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, amado. É o derramamento, por isso o poder não vem por coisas externas. Eu quero ver, eu só vou crer em Deus no dia que Ele fizer isso na minha vida, assim nunca vai fazer, e você nunca vai crer, vai morrer na incredulidade. Agora, o dia que você tiver o coração quebrantado, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, faz a Tua obra na minha vida. O Espírito Santo vai ser derramado poderosamente na tua vida, de uma forma, e você vai ser usado com poder e glória da parte de Deus, amado. Então é o Evangelho que transforma vidas, é o Evangelho que constitui uma só igreja, a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, a igreja que é feita de pessoas diversas, seja de Jerusalém, da grande Judeia, seja de Samaria, ou seja dos confins da terra, todos são igreja de Cristo, uma vez que crê no seu nome, uma vez que gera-se arrependimento sincero e há crescimento espiritual, que é o que estava acontecendo nesse contexto. As multidões sendo batizadas, pessoas se convertendo, até o Simão mágico se converteu, depois tentou comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro, foi repreendido por Pedro. Pelo amor de Deus, eu estou arrependido, eu estava pensando que o dinheiro podia comprar. E aí então ele voltou para o caminho do Senhor. Amado, nós erramos muitas vezes na vida. A verdade é que se Deus nos tratasse a ferro e fogo, não tinha mais ninguém aqui na igreja, amado. Mas Deus é misericordioso, Ele aguarda para ter misericórdia de vós, amado. Misericórdia vem do original hebraico com a mesma raiz da palavra útero. É no útero que Deus forma a nossa vida.
É no útero que a mãozinha vai sendo formada, a cabecinha, a pele, vem tendões, ossos, daqui a pouco vem um bebê, aleluia. É no útero, amado, é no útero da misericórdia de Deus que Ele forma a tua vida e a minha. É no útero da graça sobre graça, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É no útero do poder do Espírito Santo que Ele arranca os corações de pedra e coloca lá no implante espiritual um coração novo na tua vida, amado. E nós passamos a dar glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Então é assim que a igreja vem sendo constituída. É assim que a pregação do Evangelho vem avançando. E agora, Filipe dá continuidade ao seu ministério evangelístico, alcançando os excluídos e marginalizados pela religião de até então, o judaísmo, que excluía pessoas, e nós vamos ver esse caso. O Evangelho rompe barreiras, alcança os samaritanos. Você sabe que havia uma briga terrível entre judeus e samaritanos, porque lá na época do cativeiro assírio, eles misturaram as linhas dos judeus com pessoas que não tinham sangue israelita. E ali os judeus falaram: vocês não são judeus, vocês são alguma coisa misturada. E a partir dali, lá de Reis para cá, judeus e samaritanos não se davam. Havia um ódio, havia uma briga. Aqui o Evangelho diz assim: acabou a briga, deixem de ser briguentos. O Evangelho quebrou essa parede e nós somos todos uma família em Cristo Jesus. Esse amado, o Evangelho é lindo. E agora, além do samaritano, alcança um eunuco etíope, um homem que era excluído, um homem que era estigmatizado, um homem que não podia ter uma família biológica. Apesar da sua posição social, de estar trabalhando direto com a rainha, nesse caso, era um homem desconsiderado. Encontrar um etíope logo pela manhã era sinal, naquele tempo, de mau agouro. A pessoa dizia assim: hoje o pessoal acha que é o gato preto, passa na frente do gato, tadinho, não fala do gato preto. Gatinho preto é uma benção, gatinho marrom, gatinho branco. Mas tem essa história aí, né? Quebrou o espelho, 7 anos de azar. Passou debaixo da escada, não vai mais crescer. Tantas coisas. Sexta-feira 13, então, apareceu o Jason com a faca. Naquela época, era o etíope. Encontrou com o etíope de manhã, está frito e vai ter um dia ruim. Olha o preconceito, olha aí a xenofobia, porque eu vou explicar daqui a pouco a questão do etíope especificamente, mas para não atravessar. Mas até agora você precisa saber que ele era tido como mau agouro, era um homem excluído, mas o Evangelho o alcançou. E o Evangelho alcança todas essas pessoas, amado. Todo aquele que crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e tem a vida transformada, é bem-vinda na casa do Senhor. É bem-vinda na obra de Deus, para a glória do Pai. Então diz a palavra do texto que um anjo instruiu Filipe a ir para o sul, em direção a uma estrada deserta, e não lhe disse o motivo da viagem. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: muitas vezes Deus vai falar coisas, vai dar direções e não vai te explicar os motivos. E eu vou lhe dizer: aprenda a confiar em Deus mais do que querer entender Deus. É impossível entender Deus na sua totalidade. É impossível. Deus está além das caixinhas dos homens. Deus está além da nossa igreja. Deus está além de qualquer coisa, amado. O dia que um ser humano disser: eu posso, como profeta, explicar 100% Deus. Tá bom, Deus está dentro da sua caixinha. Então Deus é do teu tamanho, Deus não está além. Amado, Deus está além de todos nós, amado.
Então não queira entender 100% as coisas, mas aprenda a desenvolver mais a confiança em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É aquela ilustração da menina que estava no barco e o barco balançava, e o barco balança para lá e para cá, e todo mundo desesperado: eu vou morrer. E a menina, aproveitando o balanço do barco para aquele brinquedo, né, da bicicletinha lá, brincando de um lado para o outro, todo mundo: ô menina, a menina pequena que não tem entendimento de carta náutica, de navegação, de nada, nem da vida: menina, você está tranquila demais, está brincando, o que houve? É porque o meu pai é o capitão desse navio. Amado, se o teu pai é o capitão do teu navio, amado, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Vamos louvar a Deus. Então era a instrução do anjo ao Filipe para que ele confiasse. E quando Filipe cruza o caminho do etíope, é que ele veio a entender o que Deus planejou. Porque o anjo disse: desce para aquela estrada deserta. E naquela estrada deserta, não tem ninguém. Naquele momento estava passando um homem. Naquele momento estava passando um etíope, lendo o profeta Isaías. E naquele momento Filipe entendeu que naquela estrada deserta iria florescer a vida do Evangelho. Há um mistério de Deus, do agir de Deus nos desertos, amado. Grandes manifestações de Deus ocorreram no deserto. Foi no deserto da Península Sinaítica que Ele deu os 10 mandamentos, a lei para o seu povo. Foi no deserto durante 40 anos que Ele sustentou o seu povo. As sandálias não desgastaram, os pés não incharam, as roupas não envelheceram, e Deus mandou comida e proteção todos os dias. É no deserto, amado, foi no deserto de Engedi que Davi foi livre diversas vezes da morte por Shaul. Foi naquele deserto, numa caverna, que um dos salmos mais tremendos da terra foi escrito, Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É no deserto, amado, que estejamos nós aqui passando algum deserto na vida. Pois eu quero lhe dizer que esse deserto vai florescer pelo poder da palavra. Veja que em Atos 7, 30, 35 e 38 diz assim: diz que foi um anjo que apareceu a ele e disse: desce para essa estrada do deserto. A ação de um anjo. E diz que decorridos, Atos 7,30, 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo. Olha aí, deserto e anjo junto, por entre as chamas de uma sarça que ardia. 35, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecia na sarça. Versículo 38, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Olha, amado, palavras vivas que vêm do interior desértico. Jesus disse, amado, se você tem sede, e a sede é uma qualidade do deserto, venha a mim e beba, porque do meio desse deserto palavras vivas vão brotar na tua vida. Amado, ainda que o deserto aqui fosse uma questão, um espaço geográfico, Deus está mostrando que para Ele não há limitações, para Ele não há barreiras. Para o poder da palavra de Deus não existe coração desértico possível que Ele não vá lá e quebre e transforme a sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Para a glória de Deus. Então note que nos evangelhos, e especialmente em Lucas, Atos, quem escreveu Atos foi Lucas também, além do seu próprio livro com o seu nome. Nos evangelhos, e especialmente Lucas, Atos,
Anjos do Senhor são registrados, anunciando nascimentos. Anunciou o nascimento de João para Isabel, anunciou o nascimento de Jesus para Maria. Fortalecem Jesus no Getsemane. Nos evangelhos aparecem também Jesus sendo tentado no deserto da Judéia. Depois de 40 dias sendo tentado, vieram anjos e o serviram. Salvam apóstolos de prisões. Anjos dão direcionamentos relacionados a missões, como deu aqui nesse texto. Nós vamos ler o versículo já. Diz que um anjo veio e falou com Filipe. Depois o Espírito Santo informou: aproxima-te desse carro. Anjos de Deus se manifestando em todos os lugares. Anjos ferem perversos, aparecem em visões. Amado, eu creio no ministério angelical. Antes de sair de casa já oramos, dizemos: Senhor, dê ordens aos teus anjos, Pai, para que eles ministrem a nosso favor, para que eles vão à nossa frente, para que eles nos livrem de todo mal. Quiçá grande parte dos livramentos você sequer vai tomar consciência, mas Deus já enviou um anjo lá na tua frente, amado. Certa vez a minha avózinha Irene está no seio de Abraão, estava em casa doente, com risco de perder a perna, estava sendo preparada e ia ser levada para o hospital. Momentos antes, bateu um cara lá na porta. Aí, quem é o senhor? Eu me chamo Pica-Pau. Olha que estranho isso. Me chamo Pica-Pau. Eu gostaria de ver a menina que está aí. O cara entrou, foi lá. Enquanto alguém saiu num instante, sei lá para quê, pegar pano, água, alguma coisa, ele fez lá um curativo na minha avó. E ela ficou curada. Dias depois ela estava curada. Amado, eu creio no ministério angelical. Talvez estávamos vindo da igreja a pé, passando na rua Mário Ferreira. Um cara, um bandido, a gente viu ele assaltando, ele pulou uma casa para assaltar. E daqui a pouco ele pula o muro de novo. Vermelho, branco, sei lá o que, olho arregalado. O que foi, cara? O que foi? Ih, cara, tem um cara lá dentro e ele está pegando fogo. Certamente, amado, foi uma visão da glória de Deus que ele teve ali. Então, ao sair de casa, amado, ore a Deus: Senhor, envia os teus anjos na minha frente, Pai. Anjos que ministrem a meu favor, nesse mundo tenebroso que está aí. Amado, eu creio nesse acidente que eu sofri agora, do ônibus que me fechou. Eu creio que foi um anjo que me puxou ali, amado. Foi um anjo. O rapaz, quando veio, olhou a moto e disse: ih, cara, eu acho que o cara está debaixo do ônibus. Eu já estava lá no meio fio, amados. Para a glória de Deus. Foi um anjo que livrou. Então veja em Atos 27, versículos 18 a 25, rapidamente, um exemplo de anjos que agem. 18 a 25. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de quê? Salvamento. O povo estava desesperado, amado. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, somente o navio. Diga aí glória a Deus por isso, amado. Por que Paulo afirma isso com tanta certeza? Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia. Dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça,
te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo pelo que me foi dito. A Deus toda a glória, amado. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Paulo está dizendo: se vocês tiverem ouvido a palavra de Deus que saiu por minha boca anteriormente, não teria perda de nada, mas vocês não me ouviram. Mas ainda assim, vocês sendo rebeldes e difíceis de coração de ouvir, ainda assim Deus enviou aqui um anjo, e nenhuma vida se perderá. Por quê? Porque eu tenho que estar perante César para pregar a palavra de Deus. Eu tenho que ir perante César para testemunhar que Jesus é o Senhor. De modo de que eu confio em Deus, que será exatamente como Ele me falou. Amados, se Deus fala aos nossos corações, nós precisamos confiar em Deus. Se Deus anuncia a sua palavra, nós precisamos saber confiar em Deus. Se Deus tem palavra bíblica e promessas na sua palavra, nós precisamos confiar em Deus, ainda que os olhos mostrem outra coisa, ainda que a tempestade seja grande, ainda que por todos os indicadores humanos dissipou-se toda a esperança de salvamento, Deus age na vida do seu povo. E diz que naquela mesma noite Ele enviou um anjo, amado, que está nesta mesma noite, no meio das orações, em sonhos, em visões, algum anjo de Deus sirva na tua estrada, na tua missão, e coisas de Deus ocorram para a glória do seu nome. Então, ovelhinha amada, assim mesmo, é por este fato que nós vemos como indicador da ação de Deus, que a aparição do anjo a Filipe confirma que Deus estava por trás dessa iniciativa. Deus estava por trás da ação de Filipe, de descer a uma estrada desértica. Deus estava por trás da ação de Filipe, de evangelizar aquele eunuco, excluído da religião. E o resultado de Filipe seguir a direção do Espírito Santo e a instrução do anjo, ele ir para uma estrada deserta, é que senta-se no carro do eunuco, explica o evangelho, ambos esclarecem questões pessoais e individuais, e cria-se um vínculo novo e inesperado. Amados, na história da nossa vida, muitos vínculos novos e inesperados acontecem. Na história das nossas vidas, Deus levanta pessoas que nós não sabemos de onde vêm. É como o trem que entra as pessoas no vagão, sai uma, entra outra, e Deus coloca a pessoa, e aqui criou-se um vínculo inesperado, porque Deus estava na direção dessa questão. E esse padrão vai se repetir quando Ananias procura Saulo, ou quando Cornélio procura Pedro. E nesse caso de Cornélio procurando Pedro, é um homem que não é discípulo de Jesus ainda, mas que obedecem à ordem clara de Deus e procuram um discípulo para pedir aconselhamento, ajuda espiritual. Criou-se um vínculo pela ação do Espírito Santo. E amados, quando Deus faz vínculos no meio da sua igreja, não há barreiras que podem impedir. Se é etíope, se é judeu, se é samaritano, se é da Judéia, se é dos confins da terra, não importa. Quando Deus cria vínculos, quando Deus levanta pessoas, quando Deus faz a obra, a comunidade cristã avança, a comunidade da fé avança, o evangelho transforma vidas. Veja uma interpolação textual em Gênesis 11, 5 e 6, porque ele fala sobre essa questão do vínculo. Aqui o caso é outro, mas a questão do vínculo nós podemos aprender. Diz que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que era a torre de Babel, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo.
Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus fez um diagnóstico. No caso da Torre de Babel, não era a vontade de Deus. E como não era a vontade de Deus, ele foi lá, confundiu as línguas e a torre não foi construída. Mas quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, no meio de uma tanta de confusão de línguas, o Espírito dava o entendimento, cada um na sua própria língua. O Senhor uniu pessoas. E aquela união do Pentecostes, daquela união nasceu a igreja de Cristo Jesus. Amado, é dos vínculos que Deus cria no meio do seu povo que há uma igreja forte, que há uma igreja nascente, que há uma igreja poderosa. Pessoas entram doentes, são tratadas, são terapeuticamente cuidadas pela palavra. O Espírito Santo age, o Espírito Santo liberta, os estigmas vão caindo por terra, as mentiras e as memórias pregressas vão sendo recodificadas. Deus trabalha em toda a vida, de maneira que um eunuco estigmatizado, excluído da religião, estava lendo uma escritura e Deus o transformou numa nova criatura. Este é o poder do Evangelho. Em todos os casos que possamos viver e estar diante, barreiras humanas artificiais caem por terra à medida que Deus expande a comunidade dos crentes. No caso, vejamos que homens zelosos, como o eunuco etíope, como Saulo de Tarso, perseguidor, se transforma em Paulo, ou Cornélio, que procura Pedro, recebem a revelação de Deus que transforma suas vidas. Portanto, o Evangelho é oferecido a todas as pessoas e não exige pré-requisitos, nem permite quaisquer barreiras artificiais que as impeçam de ser aceitas como parte do povo de Deus, quando verdadeiramente se arrependem e creem no Evangelho. Faz parte da comunidade cristã qualquer tipo de pessoa, em qualquer condição que ela esteja, desde que se arrependa e tenha seus caminhos transformados. E é assim que Deus faz a sua obra. Então, no cumprimento da missão evangélica, da evangelização, o cristão deve estar preparado para interpretar as Escrituras para quem não a compreende. Atos 8, 28 a 30. Veja comigo a palavra de Deus. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. O eunuco vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Amado, aquele eunuco ficou curioso e perplexo com as Escrituras ao estudá-las, em busca de esclarecimento e de esperança. Pois eu lhe digo que você é um instrumento de Deus nessa terra, amado. Você é um canal do fluir de Deus nessa terra, amado. Muitas pessoas serão atraídas para a leitura bíblica e Deus colocará nos seus caminhos para você explicar. Por isso Pedro, em 1 Pedro 3, 13 a 15, ele diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Seja amado, isso é na prática. Normalmente isso vai acontecer na prática. Por que eu li esses dois versículos anteriores, 13 e 14? Mostrando, será que alguém vai te maltratar se você está fazendo bem? Sim, mas ainda que maltratar, você tem que estar pronto. Amado, é quando Jó está sendo apertado na vida que ele é colocado à prova. Vem alguém e diz assim: sua mulher, abençoa esse teu Deus e morre. Mas ele permanece firme. Vem os amigos e diz: amigo da onça, Jó,
E Jó o que faz? Ele ora pelos seus amigos. E quando Jó estava orando pelos seus amigos, em outras palavras, mostrando na prática com a vida, não apenas com palavras, mas mostrando na vida o que é a interpretação das Escrituras, diz que aqueles homens foram transformados. Jó foi transformado, todo mundo foi transformado. Amado, Deus vai colocar gente quebrada perto de você, Deus vai colocar gente necessitada perto de você, e o teu testemunho e a tua pregação vai ajudar essas vidas a serem transformadas. É o Evangelho que transforma. A lei mosaica exclui o etíope, por ele ter uma deficiência específica e ser considerado contaminado. O etíope tinha lá as suas partes cortadas, porque ele cuidava das mulheres de autoridade, as mulheres do rei, as mulheres do manda-chuva. Então ele tinha os testículos, as partezinhas cortadas. Não podia ter relações, não podia ter família, não podia ter vida. Então ele era excluído. A lei de Moisés excluía essa pessoa. Está lá em Deuteronômio 23:1. Não podia entrar no templo. Porém, ele estava lendo Isaías, e Isaías vem falando de um homem também humilhado, abatido e rejeitado pelas pessoas, mas que ainda assim era servo de Deus. Deus gosta de pegar os rejeitados e transformar as suas vidas. Deus gosta de pegar os humilhados e transformar as suas vidas. Deus gosta de pegar esse povo que está lá, jogado de canto, na estrada de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os leprosos para fora do arraial, e dizer: não é pela lei, é pela graça. Vamos transformar essas vidas, vamos trazê-las de volta, vamos resgatar o seu valor. Então Lucas nos mostra algo importante com isso. Ele nos mostra com esse exemplo a pregação de Filipe a um etíope, a um homem rejeitado, a um homem excluído da lei, que lhe anuncia Jesus. Ele nos mostra, portanto, e era excluído da lei, ele nos mostra, portanto, que o Antigo Testamento precisa ser lido com os olhos de Cristo, precisa ser lido em relação a Jesus. Esse é um princípio hermenêutico de interpretação bíblica, e ele fica claro nesta passagem, mas também fica talvez mais claro ainda em Lucas 24, 22. Vamos ler rapidamente, 24, 22 a 27. Aqui Jesus está se colocando nos caminhos dos discípulos que estão fugindo para Emaús. Jesus morreu, Jesus já havia morrido, e eles não sabiam que Jesus já tinha ressuscitado, estavam fugindo de Jerusalém. Jesus se coloca no caminho deles, sem que eles percebessem que era Jesus ressuscitado. E aí 22 diz, eles dizem, esses homens dizem para Jesus: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Olha os anjos aí de novo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas, lá de trás, todos os profetas do Antigo Testamento, tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você lê Gênesis 3,15, falando sobre alguém que nasceria, está falando de Jesus.
Quando você vê Êxodo, um cordeiro sendo imolado, está falando de Jesus na cruz do Calvário. Quando você lê todo o Antigo Testamento, está dizendo: Jesus virá, Jesus virá, Ele virá, Ele vem, vai voltar. É Jesus. Ele é a lente pela qual devemos ler toda a Bíblia Sagrada. Então, as Escrituras cativaram a imaginação daquele etíope, mas ele não conseguia captar o significado pleno da palavra. Então Filipe, capacitado para interpretar as Escrituras e pregar para quem não a compreende, interrompe a leitura daquele homem e pergunta imediatamente: você compreende o que está lendo? Por isso é que nós devemos ser obreiros, o quê? Aprovado. É por isso que nós devemos responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Atos 8, 31 a 35. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir a sentar-se com ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes quem? Jesus. Yeshua HaMashiach, o único Jesus, Messias da nossa vida, amado. Começando do profeta, assim como Jesus começou do Moisés, passando por todos os profetas. Então, amado, a leitura do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, aponta para Jesus. Jesus é o centro da Bíblia Sagrada. Jesus é o centro da Escritura. Jesus é o centro do nosso culto. Jesus é o centro da nossa adoração. E não há outro nome que importa pelo qual sejamos salvos. É o nome de Jesus que está sobre todo nome. É pelo nome de Jesus que somos curados e batizados. É pelo nome de Jesus que nós dizemos: tudo posso naquele que me fortalece. Quando alguém te pedir razão da tua esperança, diga: é Jesus. Aleluia. Diga aí, amada: a minha esperança é Jesus. O meu Salvador é Jesus. A rocha da minha vida é Jesus. É o meu abrigo, é a minha cura, é o meu pastor, é a minha esperança. É o Deus em quem eu confio. É Jesus. Por isso, como igreja, no cumprimento da missão, busque estar preparado a responder à razão da tua esperança. Se não tão profunda teologicamente, mas com a tua vida santificada, íntegra diante do Senhor. Entretanto, explicar o Evangelho de forma simples e pura, você pode fazê-lo, amado. Explique, pregue, fale, anuncie o amor de Jesus, e Deus vai usar a tua vida com poder e glória. 5 minutos, no cumprimento da nossa missão evangélica, quebramos barreiras, mostrando que Jesus morreu e ressuscitou para salvar todos os que nele creem e incluí-los na sua família. Atos 8, 26 e 27. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Veja, começou com um anjo ali. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, que significa rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então foi isso que ele viu. O etíope fez uma peregrinação para adorar em Jerusalém. Apesar das restrições que haviam em Deuteronômio 23:1, que não, depois você pode ler Deuteronômio 23, especialmente versículo 1, que impedia um homem em tais condições de entrar no templo. Apesar dessa proibição, o etíope vem para Jerusalém a fim de adorar. Lucas mostra com isso que Deus reunirá o remanescente de todas as nações, cumprindo profecias, inclusive a profecia de Isaías. Leia comigo, por favor, Isaías 11, versículo 11, 12, 15 e 16. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão
para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, olha o etíope, de Elão, Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Deus está fazendo, sabe o quê? Abrindo os caminhos, amado. Abrindo os caminhos para o Evangelho alcançar os mais distantes. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Amado, assim como Deus tirou o seu povo do meio do Egito, Deus vai tirar muita gente da escravidão de todas as nações, amado. De todas as nações, de todas as partes do mundo, de todos os lugares onde há elementos da cultura que negam a Deus. Deus, Jesus Cristo, não é contra a cultura em si, mas há elementos da cultura que são contra Cristo, e destes as pessoas serão resgatadas, convertidas, transformadas, e disser, tudo que faz parte, mesmo que seja da cultura, do que for contra o meu Cristo, eu não aceito, porque Cristo tem razão na minha vida. Cristo é a base da minha vida, é Ele que me transforma e é Ele que me faz família e corpo de Cristo. Então, Lucas está mostrando também que pessoas outrora desqualificadas pela lei, outrora não eram recebidas em plena comunhão, porque eram excluídas por diversas razões na comunidade cristã, havendo arrependimento e transformação, ninguém será rejeitado. Somos membros da família de Deus. Atos 8, 36 a 38, diz a palavra, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Aleluia. Naquele momento, amado, todas as barreiras caíram por terra. Naquele momento, a lei foi reescrita, amado. Porque a lei que dizia, está excluído, em Cristo está dizendo, seja bem-vindo à comunidade. Seja bem-vindo à família de Deus. Porque em Cristo somos todos corpo de Cristo. Então, amados, as perguntas foram respondidas. Como poderei entender se alguém não me orientar? Deus levantou Filipe, Deus levanta você e a mim. Diga, eu recebo esta palavra. De quem o profeta está falando? Não é de Buda, não é de Maomé, não é de Confúcio, não é de Gandhi, não é de Dalai Lama, não é de nenhum profeta, não é de nenhum padre, não é de nenhum papa, não é de nenhum pastor, não é de nenhum bispo. Ele está falando da única pessoa que pode salvar, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E agora ele pergunta, o que me impede de ser batizado? No contexto do primeiro século, os legalistas responderiam que na sua condição mutilada e as suas origens étnicas o impediriam de ser batizado. Mas para a comunidade cristã, para o Evangelho de Jesus Cristo, nada impedia. Por isso Filipe desceu as águas com aquele homem e disse, seja bem-vindo à comunidade cristã, seja bem-vindo à missão evangélica, seja bem-vindo a ti que abraçou a fé. Cristo chegou na tua vida, tu és uma nova criatura. O resultado disso foi salvação, júbilo e evangelização, porque a missão evangélica continuou avançando pelas nações, a comunidade cristã continuou se fortalecendo, inclusive usando o etíope e depois o próprio Filipe, porque Deus o tirou dali para pregar em outro lugar. Os dois últimos versículos 39 e 40 de Atos 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe,
não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho como? Agora não mais a tristeza de um excluído, agora o júbilo de um irmão na fé. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, ovelhinha amada, a passagem está falando de um homem sem condição de ter família biológica. Entretanto, alguém que pode se tornar membro da grande família de Deus. A passagem está falando de um homem impedido de tornar-se prosélito do judaísmo, ou seja, convertido ao judaísmo, aceito no judaísmo. Mas o eunuco leu Isaías e provavelmente perguntando que esperança aquele texto poderia lhe oferecer. Pensava ele que estava irremediavelmente excluído. Mas Jesus entrou na história. Jesus usou um anjo primeiro para dizer: Filipe, desce para a estrada deserta. O Espírito Santo se levantou e disse: Filipe, aproxima-te do carro. Amado, quando o Espírito Santo de Deus está no controle de uma obra, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus seja louvado. Deus usa pessoas e capacita-as com poder e sabedoria, como usou Filipe. Ele vai usar a tua vida. Você está disponível para Deus? E eu termino dizendo: são bem-vindas pessoas de todas as nações e condições, pois pela palavra Deus transforma corações. Crê em Jesus, se arrependeu dos pecados, teve sua vida transformada, está disposto a seguir a Cristo e seguir sua estrada com júbilo, levando inclusive para a Etiópia a palavra do Senhor? Esta é a comunidade da fé, formada de pessoas de todas as línguas, raças, nações, etnias, porém, todas elas transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Seja você o canal da transformação, seja você o canal da pregação, seja você estar sensível à voz do Espírito Santo, e por onde você andar, pessoas vão ver Deus na sua vida e vão lhe pedir: você pode me explicar a Escritura? Apesar de estar sendo perseguido, você tem esperança. Apesar de estar passando problema, você mantém essa esperança. Isso é algo meramente intelectual, obrigatório, que você faz por obrigação? Ou é algo que vem do teu interior? E aí você vai dizer: a glória não é minha, porque eu não sou nada nem ninguém, mas Cristo em mim é a esperança da glória. Assim seja, assim diz o Senhor.